Vamos pensar numa figura, sabe, aquele tipo de pessoa que é a personificação do controle, da eficiência, que constrói impérios, organiza o caos. Agora, e se a maior força dessa pessoa fosse, na verdade, a semente da sua maior fraqueza? É exatamente esse o paradoxo do comandante que a gente vai explorar. Pois é, essa frase aí resume a grande questão, né? Como é que alguém que parece ter tudo, mas tudo mesmo, sob controle, de repente perde o rumo? Como que o arquiteto da ordem, a pessoa que planeja tudo, cai num ciclo que é, bom, o oposto de tudo isso, a perda total de controle? Esse é o mistério que a gente vai tentar desvendar. Para a gente entender essa contradição, a gente precisa, sabe, dar uma olhada debaixo do capô. Vamos mergulhar na tal da arquitetura cognitiva, que é tipo o manual de instruções da mente do NTJ. É lá que a gente vai ver onde e por que o sistema pode dar um bug tão feio, tão espetacular. Olha, esse diagrama pode parecer meio complicado de primeira, mas ele mostra as 4 engrenagens principais que movem a mente do NTJ. Pensa assim, tem a lógica executiva, o T, a visão de futuro, o NI, a busca por sensações, o C, e os valores internos, o FI. O ponto-chave aqui é o seguinte: sob estresse, o caminho normal que vai da lógica para a visão de longo prazo pode ser bloqueado. E aí o que acontece? O cérebro ativa uma rota de emergência, um atalho, que vai direto para a necessidade de estímulo imediato. E é aí que mora o perigo. Cada uma dessas funções, que é uma fonte de força, vira um ponto de falha em potencial. É tipo um efeito dominó, sabe? A primeira peça a cair é a função dominante, o pseológico. Ele começa a ver o vício como um atalho eficiente, uma solução rápida. Isso, pá. Derruba a segunda peça, o estrategista, a visão de futuro, fica mudo. Com o futuro fora da equação, a terceira peça, o hedonista, fica totalmente exposto, pronto para ser sequestrado por qualquer estímulo. E por último, a parte mais vulnerável, o núcleo emocional. É simplesmente anestesiado. É uma cascata, uma falha sistêmica completa. Só que não são só falhas individuais, isoladas. A verdadeira armadilha, o que prende a pessoa de verdade, é quando essas peças começam a interagir de um jeito disfuncional. É aí que acontece um verdadeiro curto-circuito na mente. E esse curto-circuito tem nome, é o Loop TC. Pensa num carro de corrida sem freio, preso num circuito oval. Ele simplesmente ignora as placas de perigo, ignora os próprios valores, só acelera. Num ciclo vicioso de buscar estímulo e ter uma resposta imediata. É isso. Essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. Do lado esquerdo está o sistema saudável, onde todas as partes da mente conversam entre si antes de uma decisão. Tem um diálogo interno. Agora olha o lado direito. Ali está o loop. É um atalho perigoso. Uma linha direta que vai do estresse para a ação impulsiva. Sem filtro, sem pensar, sem nada. E o resultado disso é trágico. Aquele mestre de xadrez que normalmente vê o tabuleiro inteiro, que planeja 10 jogadas na frente, de repente, ele só consegue enxergar o peão que está logo ali, na frente do nariz dele. A visão de túnel se instala. A estratégia de longo prazo é totalmente jogada fora pela gratificação de um único movimento impulsivo. E olha só, isso aqui não é só uma metáfora, não é só uma forma de falar. Esse curto-circuito cognitivo deixa marcas reais, mensuráveis no cérebro. E ele ataca justamente a ferramenta que o NTJ mais preza, a sua performance executiva, a sua capacidade de pensar e agir em alto nível. A ironia é cruel, né? O comportamento compulsivo começa a corroer justamente a parte do cérebro que deveria ajudar a controlá-lo. É como um bombeiro botando fogo no próprio quartel. O dano acontece exatamente onde deveria estar a defesa. Então, o que esse gráfico está mostrando para a gente? É simples e, sinceramente, é bem assustador. Ele mostra que o comandante, que constrói toda a sua identidade em cima da precisão, da rapidez mental, começa a ver suas melhores armas falharem. A pessoa fica mais lenta, comete mais erros. Para alguém que se define por essas qualidades, isso é uma ameaça existencial. E é aqui que a coisa fica ainda mais complexa. A própria inteligência vira uma faca de 2 gumes. O cérebro lógico e potente do NTJ, em vez de lutar contra o vício, é sequestrado para defendê-lo. Ele cria justificativas super elaboradas, que soam até científicas, racionais, mas que no fundo são só uma cortina de fumaça para esconder a compulsão. Ok, a gente já entendeu que o mecanismo é o loop, mas e o combustível que alimenta essa fogueira? Muitas vezes, ele vem da parte mais negligenciada da psique do comandante, os sentimentos, os valores pessoais, aquela parte que é vista como ineficiente, como algo que atrapalha e que precisa ser deixado de lado em nome da lógica pura.
E quando o estresse aperta de um jeito que não dá mais para aguentar, o comandante pode entrar nesse estado que chamam de grip do FI. Imagina uma fortaleza desmoronando, só que de dentro para fora. Toda aquela autoconfiança some, e no lugar entra uma vergonha profunda, uma sensação de fracasso total. E nesse cenário, a fuga para o vício deixa de ser só uma opção, parece ser uma necessidade. Beleza, se o sistema é tão propenso a falhas, como é que a gente conserta? A resposta, claro, não pode ser um apelo emocional vago. Isso o NTJ ia descartar na hora como algo ineficiente. A solução tem que ser algo que essa personalidade entende e respeita. Tem que ser um plano de batalha, estratégico, claro e direto ao ponto. E a estratégia é genial na sua simplicidade. É usar as próprias forças do NTJ contra o vício. Primeiro passo, usar a lógica, o T, para reenquadrar o problema. Não é uma falha moral, é uma ineficiência crítica que precisa ser eliminada. Segundo, redirecionar aquela energia sensorial, o C, para atividades saudáveis, de alta adrenalina. E terceiro, talvez o passo mais difícil de todos, integrar de propósito a parte emocional, o FI, aquela que ficou esquecida por tanto tempo. E essa matriz que a gente está vendo é basicamente o projeto de engenharia para reconstruir o sistema. Para cada função que ajudou a criar o problema, existe uma ação clara, prática para transformar ela de novo numa força. É literalmente a engenharia reversa da autossabotagem. No fim das contas, essa jornada toda revela uma verdade bem profunda. O maior desafio para o comandante não é conquistar impérios lá fora, é conquistar o império que existe aqui dentro. É o teste final, o teste definitivo de autoliderança. E ao vencer essa batalha, o comandante não só se recupera, ele evolui, ele cria um novo tipo de força. Não uma força frágil, baseada só em lógica, mas uma sabedoria antifrágil, que fica mais forte com os desafios. Uma força que, finalmente, consegue juntar a eficiência de uma máquina com a profundidade e a resiliência de um ser humano.